retomando então essa aula sobre Cavell, a gente vai passar finalmente a algumas passagens e discutir alguns pontos do livro The Worldview. Eu vou começar selecionando algumas passagens do prefácio dos primeiros capítulos, em que o Cavell apresenta de novo, começando de forma autobiográfica, a experiência dele ao usar filmes em sala de aula, as dificuldades que surgiram. Eu acho que essas são dificuldades que vão ser naturais e inevitáveis no nosso curso, e eu acho interessante a gente já começar tendo ciência dessas dificuldades. E aí, então, sim, a gente passa a tratar do tema da ontologia, da fotografia e do cinema. A primeira passagem que eu selecionei está no prefácio, lembrando que eu não vou ler todas essas passagens, traduzir, e que se vocês quiserem, eu recomendo, pausem o vídeo e deem uma lida sempre na passagem antes de me ouvir fazendo comentário. Então, essa primeira passagem diz respeito ao experimento que o Cavell fez nos primeiros cursos que ele deu usando filmes, em que ele simplesmente solicitava aos alunos que fizessem uma descrição de 2 ou 3 páginas do filme que eles teriam visto juntos na semana anterior. Então a ideia era fazer apenas uma descrição acurada do filme, sem nada mais, apenas apresentando o conteúdo do filme. E isso gerou dificuldades inesperadas. Havia uma grande dificuldade de se ater ao que de fato havia sido visto, e havia também uma dificuldade de escolha de vocabulário para descrever o conteúdo do filme da forma mais acurada. Então ele comenta aqui um exemplo bem banal. Né? Um aluno poderia ter dito algo do tipo: o carro a acompanhou até o hotel. Essa seria uma tentativa de descrição objetiva. Mas, ao ver o filme, nos damos conta de que não sabíamos, até muito depois, que a estrutura que a gente viu lá no início era um hotel. Então, é um exemplo banal, mas notem, há uma dificuldade peculiar relacionada com o fato de que, pelo menos até algum tempo atrás, e quando o Cavell escreve esse livro, isso era verdadeiro, filmes muitas vezes precisavam ser relatados apenas a partir da nossa memória. Não havia a possibilidade de rever esses filmes em casa, pausar, voltar cenas, etc. E isso também significava que, não apenas no caso da aula, mas que no caso das críticas de cinema, que se encontrava normalmente em jornais, essas críticas mais curtas, com resumos do filme e uma breve avaliação, continham muitas dessas inacurácias. E o Cavell chama atenção para o fato de que é estranho que, no caso dos filmes, a gente, pelo menos até recentemente, mas acho que em alguma medida hoje isso ainda acontece, nós aceitamos sem grandes problemas esse tipo de inacurácia. Mas isso seria inaceitável numa crítica de um romance, de um poema ou de uma peça, por exemplo. Há uma expectativa de que um crítico dessas outras artes narrativas atentem, de que o crítico atente com muito cuidado e procure ser acurado ao texto. A gente tem um texto escrito, muitas vezes, que pode ser acompanhado. Eu falei da diferença entre o script no caso do cinema e no caso do teatro. Dependendo do filme, o script pode ajudar bastante ou nem tanto. Mas, em geral, na prática, as críticas, eu acho que até hoje continuam sendo feitas, pelo menos as primeiras críticas. O crítico vai para o cinema, assiste o filme uma vez só e apresenta a sua leitura e a sua avaliação. Cavell está chamando a atenção que
Isso pode parecer simples, mas é, na verdade, muito mais complicado. A gente acaba projetando coisas que não estavam lá. Em algum outro momento, o Cavell disse que isso torna os filmes análogos, muito mais parecidos com nossos sonhos, com a forma como, ou mesmo com nossas memórias passadas. Todos vocês já devem ter tido a experiência em primeira pessoa, ou ouvindo outros, fazendo relatos de uma história pela enésima vez, e é notório que cada vez que o relato é feito, alguma coisa é alterada, né? A gente acaba projetando elementos que inicialmente não estavam lá, e nós acreditamos de fato que isso é a nossa memória. Não estamos tentando propositalmente alterar, mas isso acontece. E algo análogo acontece com os filmes. E algo que não é tão comum com outras artes. Além disso, seguindo, há o problema do vocabulário. Que tipo de vocabulário usar para dar uma descrição acurada de um filme? Por um lado, Cavell diz, havia esse desejo da parte dele de não não adotar um vocabulário muito teórico, né? De dispensar com teoria. Isso tem a ver também, certamente, com a influência wittgensteiniana. Mas tem a ver, em particular, com essa ideia de vamos atentar à nossa experiência do filme, a experiência imediata de qualquer espectador não treinado tecnicamente para descrever um filme. Isso leva aos problemas de falta de acurácia que o Cavell notou antes. Só que, então, qual é a reação a isso, que leva a outros problemas? A reação é usar vocabulário técnico. Acho que essa também é uma reação natural. Falar sobre o tipo de ângulo que é usado, o tipo de corte, o tipo de foco, a edição, que técnicas, que efeitos especiais foram usados, etc. Então, qual é o problema disso? Aqui é uma espécie de dilema. Por um lado, a quantidade de vocabulário, informação técnica que poderia ser relevante é maior do que qualquer um de nós dominava. Então, esse é o caso, né? Para nós também. Nenhum de nós, talvez com alguma exceção, é um especialista em cinema. Então, nós não dominamos todo o vocabulário que poderia ser relevante para descrever as técnicas usadas, desde, enfim, roteiro, produção, edição, etc. Por um lado, nós não temos esse vocabulário todo. Será que a gente deveria ter? Essa é uma pergunta. Um bom crítico de cinema precisa dominar esse vocabulário técnico? Por outro lado, os únicos assuntos técnicos que nós de fato invocávamos, nos encontramos, né, invocando, chamando para ajudar nessa descrição, na medida em que eram relevantes à nossa experiência de filmes particulares, que era o nosso objetivo, estavam frente a nossos olhos. Então, em certo sentido, os aspectos técnicos relevantes para que eu pudesse descrever a minha experiência do filme não são aspectos que apenas alguém muito treinado nessa disciplina técnica do cinema seria capaz de descrever. Eu posso descrever apontando apenas para aquilo que eu vi na sequência, mesmo que eu não saiba exatamente, isso acho que é o exemplo que vai vir depois aqui. Esse é um exemplo interessante do Hitchcock no Vertigo. Tem uma cena, uma sequência famosa, que aparece mais de uma vez, em que a gente tem uma escadaria, formato de um caracol, se não me engano, uma escadaria em uma torre circular, e tem esse efeito que o Hitchcock usa para dar essa noção de que o protagonista, James Stewart, se não me engano,
está passando está sofrendo de vertigem. Então, a não ser que a gente tenha estudado muito a história do cinema, enfim, esses detalhes técnicos, nós não sabemos exatamente qual é a técnica que o Hitchcock usou. De fato, é uma técnica bem nova e original que ele usou na época para fazer isso. Mas a gente não precisa saber desses detalhes técnicos. Basta que eu diga, por exemplo, a minha. Imaginem que eu sou o professor perguntando para os alunos que viram o filme comigo o que vocês acham que essa sequência representa. E, naturalmente, diriam, o protagonista está sofrendo de vertigem. Essa é uma descrição que, em certo sentido, vai para além da simples sequência de cenas. Eu poderia dizer, a sequência é assim, e tentar dizer, aparece a escada, a vista de cima, e aí há uma separação dos degraus inferiores e superiores, enfim, eu poderia usar uma descrição muito mais complicada, mas o efeito esperado é, obviamente, o de que a gente entenda que naquele momento é como se a câmera, o ponto de vista da câmera, fosse identificado com o ponto de vista do protagonista e nós estamos sentindo o que ele sente, experimentando o que ele experimenta. Esse é o resultado esperado. E coisas como essa, então o Cavell está dizendo que eu sempre posso saber quando um plano, uma tomada começa e quando termina, se ela é longa a distância, né, feita de longe, ou intermediária, ou próxima, quando tem um close-up, por exemplo. Você sabe se a câmera está se movendo para trás ou para frente, ou para os lados, se alguém se aproxima do campo da câmera, ou se a câmera se aproxima de alguém. Esse tipo de coisa, podemos, sem nenhum conhecimento técnico de como, a gente pode sequer ter visto uma câmera de cinema. A gente pode não ter a menor ideia de como um filme é feito, a gente vai saber apontar para esse tipo de fenômeno a partir da nossa experiência. E aí, pergunta o Cavell, o que na realidade, qual é a realidade por trás da ideia que há sempre algo de técnico, alguma coisa técnica que você não sabe e que ofereceria a chave para a experiência. Então o Cavell está colocando em questão isso, essa ideia de que é sempre necessário dominar um vocabulário técnico para poder apresentar uma descrição acurada da minha experiência de um filme. Voltando, bom, só para terminar esse ponto, então, na nossa experiência cotidiana agora de análise de filmes, é quase inevitável para quem acompanha crítica de cinema adotar em parte essa terminologia. Mas a gente pode, pelo menos por enquanto, eu gostaria de atentar ao fato de que é uma certa, que eu poderia chamar de uma promiscuidade ontológica do vocabulário. Quando nós falamos sobre movimentos da câmera, por exemplo, eu posso dizer, nessa sequência, a câmera, isso é um tracking shot, né? Aquelas tomadas feitas num trilho em que a câmera acompanha, por exemplo, o personagem caminhando numa estrada. Eu posso usar um vocabulário como esse, mas quando eu faço isso, o que eu quero chamar a atenção, a não ser que eu esteja falando da forma como o filme de fato foi feito, a não ser que eu esteja querendo descrever a cena de produção, as técnicas usadas pelos cineastas para gravar o filme, se eu quiser falar sobre o conteúdo do filme propriamente, o uso que eu vou fazer dessas noções técnicas é um uso que a gente poderia chamar de estendido, metafórico, alguma coisa desse tipo. Eu não estou falando literalmente do movimento da câmera, até porque eu não sei,
a não ser que ele estivesse presente lá no momento da gravação, eu não posso ter certeza de qual foi o movimento. Eu posso hoje, por exemplo, falar de um tracking shot desses, né? uma sequência em que eu sigo o personagem. Isso, na verdade, não foi gravado com uma câmera num trilho, mas sim feito por meio de algum tipo de efeito especial, digital, etc. Isso não torna a minha descrição incorreta, porque eu não estou querendo me ater ao contexto da produção do filme. Estou falando sobre o conteúdo experimentado diretamente. Então, esse é um ponto para a gente prestar atenção, né? Tentar evitar a confusão de vocabulário técnico desnecessário com o que é realmente o vocabulário que nós precisamos para apresentar uma descrição acurada da nossa experiência. Isso é o projeto fenomenológico, de novo, do cinema. Então essa vai ser uma dificuldade, vamos ver como que o Cavell dá conta disso. Mas eu acho que é importante vocês saberem que no horizonte do que o Cavell está apresentando aqui está essa dificuldade de adotar um vocabulário crítico adequado ao propósito ontológico e fenomenológico ao qual ele se propõe aqui. Seguindo, agora está no capítulo 1, uma outra passagem que eu quero chamar a atenção diz respeito à importância do cinema. Esse é um ponto que eu também salientei de outras formas anteriormente. E aqui o que o Cavell está fazendo é comparar o cinema com outras artes, chamando a atenção para essa peculiaridade de algo que, aqui é interessante de novo a formulação que ele usa, né? Algo que é ou era distintivo, um fato que é ou era distintivo sobre os filmes. Aqui ele usa o termo movies. Isso aqui é interessante, de novo, enfatizar. Eu falei em algum momento que o Cavell está escrevendo em uma fase de transição do cinema. Ele está escrevendo ao final da década de 60, falando sobre o cinema das décadas de 30, 40 e 50, mas o cinema, mesmo em alguma medida o cinema hollywoodiano, que começa a ser feito nos anos 70, em parte devido à influência do cinema europeu, mas em parte por um desenvolvimento intrínseco do meio, o cinema começa a transitar disso que a gente poderia chamar de, que eu chamei em outro momento, uma fase mais tradicional para uma fase mais modernista. E a gente tem as vanguardas do cinema subvertendo as convenções anteriores. Mas, se a gente, então, isso é um parêntese, tá? O cinema pode estar mudando quando o Cavell escreve. Ele está deixando essa possibilidade em aberto. Mas feita essa ressalva, pelo menos até pouco tempo atrás, quando o Cavell escreve, havia um fato distintivo sobre o cinema que já não vale para as demais artes, como a música, a pintura, a escultura e a poesia. No caso destas últimas, na medida em que elas são buscadas por artistas de grande ambição, então, pelo menos no caso das grandes obras de arte, o que leva o meio ao seu limite, na ponta, né, do que é feito na música, na pintura, na escultura e na poesia, esse tipo de arte não é, em geral, importante, exceto para os homens e mulheres dedicados a criá-la. Então, há um sentido em que pintura contemporânea, poesia contemporânea, escultura contemporânea, segundo Cavell, por razões que a gente vai analisar depois, elas deixam de ser, de novo, falando sobre os casos mais paradigmáticos, os casos mais artísticos mesmo, né? Os exemplos aqui de como essas artes são
desenvolvidas ao longo do tempo, elas deixam de ser popularmente importantes. Elas não são mais importantes para uma enorme parcela da população como elas foram em algum momento. Se vocês pensarem no que hoje chamamos de música erudita, por exemplo, era o tipo de música que não, claro, qualquer camada da população, porque sempre houve desigualdade social, mas uma grande parcela da população que buscava entretenimento popular buscava isso nos concertos, na ópera, etc. Isso deixa de ser assim e a música passa a ser de interesse de um grupo cada vez menor de pessoas e pessoas que têm um conhecimento técnico. Por isso a ideia de que basicamente são as pessoas que criam essa arte, que têm interesse pela arte. No caso da pintura e de outras artes, não é de estranhar que o artista passe a ser crítico e crítico passe a ser artista. Há uma bimplicação aqui entre uma reflexão sobre a natureza da arte e a própria produção da arte. Falar um pouco mais sobre isso depois, mas o ponto agora, por enquanto, é essa distinção. No caso do cinema, isso não acontece. Ricos e pobres, quem não se interessa por nenhuma outra arte e quem vive da promessa da arte, aqueles que se orgulham da educação e aqueles que se orgulham do poder ou da praticalidade, todas essas pessoas se interessam por cinema, por movies, esperam por eles, respondem a eles, lembram deles, falam sobre eles, odeiam ou amam alguns deles e são gratos por outros. Então, o cinema, de novo, Cavell aqui falando no contexto da década de 70, eu acho que nós, como eu já avancei em algum outro momento, nós vivemos uma nova fase de transição em que talvez o cinema propriamente já não tenha mais esse papel, mas em alguma medida os herdeiros dos filmes, que são os seriados de TV, streaming, ainda tem essa função. Pensem aqui no caso eu me lembro, alguns anos atrás, quando eu comecei a ouvir um monte de colegas e amigos falando sobre Game of Thrones e como eles ficavam esperando avidamente no domingo à noite pelo novo episódio. É essa experiência que na década de 30, 40 e 50 as pessoas tinham em relação aos filmes. Havia uma grande expectativa, todo mundo estava falando sobre esses filmes. E eles ocupavam, então, essa função que eu chamei em algum momento de fornecer um cânone para a nossa cultura, que agora passa a ser ocupado por outras áreas da representação audiovisual. Mas então, o que acontece com as demais artes, e pelo menos até aquele momento não com o cinema, é que elas passam a fazer questões. A própria produção de uma nova obra depende de um questionamento sobre as condições de possibilidade dessa arte. Quais são uma pintura que represente um avanço na pintura modernista precisa ser uma obra que investigue nela mesma, coloque em questão de alguma forma as condições de possibilidade da pintura. Algo análogo vale para escultura, poesia, música, etc. E isso torna essas artes não populares, justamente, ou difíceis de serem compreendidas. Elas são muito menos acessíveis. Elas não dependem apenas de uma experiência imediata, mas dependem essencialmente de um conhecimento sobre a história do meio e sobre o tipo de reflexão, meta-reflexão que é feita pelo artista ao desenvolver essa arte. Isso é um ponto importante para o Cavell que vamos voltar a ele. Aqui tem uma passagem que ele fala um pouco disso. Ele começa citando Tolstói, que investigou a natureza da arte, né, e colocou a culpa
das falhas da arte do seu tempo na sociedade dele, Tolstói. E o Cavell sugere que, ao invés disso, ao invés de colocar a culpa nos artistas e na sociedade, essa culpa, a culpa pela queda na popularidade, vamos dizer assim, pela queda da importância da arte, tem a ver com as próprias necessidades de cada uma das artes. Cada uma das artes separadas. Cada uma das artes tem uma história que levou, voltando àquele tema da teleologia, né, quase que inevitavelmente, naturalmente, dada a sua evolução, levou a esse salto reflexivo. Né, levou cada uma delas a pensarem sobre suas condições de possibilidade. Ele dá alguns exemplos. A música, ao recusar a tonalidade, que era tida como essencial do que é música, a escultura, por não permitir mais que o material seja esculpido. Então, note o que é quase autocontraditório falar que eu tenho uma escultura em que eu não tenho material sendo esculpido. No entanto, vou dar um exemplo depois, mas a escultura, a partir do modernismo, passa justamente a colocar em questão se ser esculpido é uma condição de possibilidade para que algo seja uma escultura. A pintura recusa não apenas a presença da humanidade no seu conteúdo, já passei aqui, não apenas a presença da humanidade no seu conteúdo, mas a evidência da mão humana na sua produção. Então, não apenas a pintura deixa de representar algo que seja familiar, objetos, paisagens, pessoas que têm um conteúdo humano familiar. Não apenas ela deixa de fazer isso, mas deixa até mesmo de fornecer evidência de que houve de que foi um ser humano aqui, propositalmente, intencionalmente, que fez essa pintura. Eu vou dar 2 exemplos aqui disso. Mas notem, o ponto geral é o que acontece com as demais artes, e pelo menos inicialmente não com o cinema, e que elas passam a investigar suas condições de possibilidade, questionar suas condições, e isso as torna estranhas. Uma escultura que não é esculpida é estranha para alguém acostumado com a escultura tradicional. Uma pintura que não representa nada é estranho para o espectador que não conhece a história da pintura e não sabe por que nós chegamos a esse tipo de desenvolvimento. Então, por essas razões, que são razões internas ao desenvolvimento das artes, de cada arte, elas deixam de ser populares, deixam de ser acessíveis. Então, um exemplo de escultura, né? No caso da escultura, não mais permitindo o material ser esculpido, eu peguei uma escultura do Anthony Caro, Early One Morning, que é um artista do qual o Cavell vai falar, por exemplo, no Must Women What We Say. Ele tem 1 ou 2 ensaios em que ele fala sobre escultura e compara com outras artes. Mas notem que tem de uma das peculiaridades dessa escultura é que ela não é esculpida. Eu tenho materiais que foram encontrados, talvez tenham sido dobrados, soldados, enfim, pintados, mas eles não são esculpidos. E tem casos ainda mais radicais em que aqui eu, por exemplo, ainda tenho uma continuidade espacial, isso é uma peça única. Algumas esculturas do Caro passaram a questionar isso também, se eu preciso de continuidade espacial para dizer que eu tenho uma escultura. Então, a não ser que eu entenda que é isso que o artista pretende ao apresentar uma obra dessas, que ele pretende colocar em questão esses elementos, eu não vou entender essa escultura porque ela não necessariamente representa algo, algo outro que não o caráter de escultura da escultura, vamos dizer assim. Algo análogo vale para a pintura modernista. A pintura não apenas recusa a presença da humanidade no conteúdo, mas a evidência da mão humana na sua produção. Peguem uma tela do Jackson Pollock, como essa, não há uma representação de nada que seja imediatamente reconhecível como um objeto familiar. E há ainda, por essa técnica o dripping, né, de soltar a tinta
ao redor da tela, há uma sugestão aqui de que houve muito espaço para a sorte, vamos dizer assim, para a fortuna, não há um controle total, no mínimo isso pode ser dito, um controle total do artista em relação a onde cada um desses pingos de tinta vai cair. Então essa pintura está questionando se é necessário que a pintura represente algo, uma cena das nossas vidas, e se é necessário que ela seja feita de modo a indicar a intencionalidade de cada traço da pintura, como tendo surgido na mente do artista previamente. Então, isso de novo torna a pintura contemporânea um interesse mais nichado, vamos dizer assim. As pessoas que se importam pela arte contemporânea são, em grande medida, pessoas envolvidas com a produção, com a pintura, no caso, né, com a produção da pintura. E algo análogo poderia ser dito da música modernista, da poesia e assim por diante. Se pensem nos seus exemplos favoritos. Então, voltando ao ponto aqui, quando o Cavell pergunta por que filmes são importantes, essa não é uma pergunta retórica, em certo sentido a pergunta é por que filmes hoje são importantes quando todas as demais artes parecem não ser mais tão importantes para a maioria das pessoas. De novo, arte, a grande arte. Eu tenho música popular, continuo tendo poesia popular, pintura popular, digamos assim, mas isso agora ocorre paralelamente aos desenvolvimentos mais avançados, de ponta, como eu disse, da arte. Mas não no caso dos filmes, pelo menos, de novo, pensando na época em que Cavell escreve, os filmes continuam sendo produzidos de tal forma que as pessoas não precisam, isso se conecta com o comentário anterior, não precisam ter um conhecimento explícito e detalhado das condições de produção do cinema para entender um filme. Elas precisam, é claro, dominar uma certa gramática peculiar, audiovisual, etc. Mas isso vira segunda natureza rapidamente, basta que se veja alguns filmes e a gente aprende isso. Eu não preciso estudar a história do cinema para entender os filmes que eram feitos até aquela época. Talvez isso não valha mais, começa a não valer mais na época em que o Cavell escreve já, de alguns filmes, como, por exemplo, os filmes do Godard, que são filmes que investigam as condições de possibilidade do cinema. Então, o cinema está entrando nessa fase modernista, né, no momento que o Cavell escreve. Mas ele ainda é, e ainda hoje é, a forma de arte mais popular. Então, esse é um ponto interessante para a gente começar a refletir nas diferenças entre a experiência do filme, de um filme que apresenta um mundo narrativo ficcional, e a experiência das artes, das demais artes. E aí eu volto para um ponto que eu adiantei no vídeo anterior. Como é que o Cavell começa a investigar e tentar responder a pergunta o que é filme, o que é o cinema, o que é um filme, que aparece no final do primeiro capítulo. Ele começa chamando atenção para a posição do Panofsky e do Bazin. Leiam de novo aqui essas passagens. Mas também chamando, que são normalmente tomados como teóricos realistas do cinema, que enfatizam a importância da realidade, no caso do meio cinematográfico. E normalmente o que se vê muito comumente é que o Cavell é colocado nesse mesmo saco. A gente tem esses teóricos realistas, como Panofsky e Bazin, e o Cavell é um novo realista. Mas notem, se vocês prestarem de novo atenção nos detalhes da prosa, vocês vão ver que o Cavell não está simplesmente comprando as posições do Bazin. Ele está dizendo que isso é o começo da resposta.
O que é o final da resposta é algo que o livro inteiro pretende dar. Então, não há uma resposta simples no livro para a pergunta o que é filme. Mas o Cavell concorda com o Panofsky e Bazin em que, no sentido de que o meio dos filmes é sui generis devido ao papel que a realidade desempenha no caso dele. No caso das outras artes, há claramente uma separação entre a realidade representada e o meio em que ela está representada. Então, por exemplo, de novo pegando agora, voltando para as artes pré-modernistas. Isso fica mais complicado depois, mas pega o caso da escultura tradicional. Eu posso ter uma escultura de madeira, de bronze, de cimento, etc. O meio da escultura são esses materiais, de pedra, de mármore. O que é representado pela escultura é algo muito diferente. Estou representando, por exemplo, eu tenho o busto de Júlio César, esculpido em uma pedra de mármore. O meio é a pedra esculpida. Seria algo mais complicado do que isso, mas para simplificar. E o que é representado é um ser humano. Então, o que o Cavell acha que é correto no que esses teóricos, Panofsky e Bazin, perceberam é que, no caso do cinema, a própria realidade parece ser o que nós vemos no filme. A realidade que foi filmada. Vou fazer qualificações depois, mas pense no exemplo, de novo, mais simples da fotografia. Num contexto, por exemplo, de um julgamento em um tribunal, se alguém apresenta uma fotografia indicando que o assassino estava no local, e eu não tenho razões para duvidar de que essa é uma fotografia legítima, não foi alterada, etc., ou pegue o caso de uma gravação de uma câmera de segurança, se eu tenho, excetuadas as condições para dúvida, se eu tenho uma garantia de que essa é uma fotografia bona fide do que aconteceu, então eu tenho uma prova de que o assassino estava no local. Agora, seria cômico alguém mostrar uma pintura, uma escultura, um desenho do assassino no local. Isso não produz nenhum tipo de convicção. Eu posso imaginar circunstâncias específicas em que tinha alguém ali que era um desenhista e fez o desenho, etc. Bom, pode ser, mas mesmo nesse caso extremo, o grau de evidência que uma fotografia oferece está em outro nível. Né? Não há não se encontra no mesmo gradiente. Então, a tentação é dizer que a fotografia me apresenta a realidade ela mesma. E, portanto, um filme, um registro cinematográfico de algo me apresenta a realidade ela mesma. Quando eu vejo um filme com Humphrey Bogart, é o Bogart, ele mesmo, que eu estou vendo em carne e osso, vou colocar da forma mais radical para depois a gente qualificar, na minha frente. Não é uma representação do Bogart, não é alguém imitando o Bogart, não é um desenho animado do Bogart, é o Bogart ele mesmo aparecendo na minha frente. Então, essa é a intuição que o Cavell pensa que a gente tem que salvar de um certo exagero da parte desses teóricos. O exagero é os teóricos Bazin e Panofsky parecem quase que colapsar o meio e aquilo que o meio representa, quando eles dizem que a realidade física como tal é o meio do filme, que o filme é uma dramaturgia da natureza. O que isso quer dizer? É como se eu moldasse o mundo para ser registrado cinematograficamente. E, portanto, o meio do filme é a realidade, é a própria natureza. Eu vou e altero a realidade para receber, para criar o registro que eu quero no meu filme.
E aí o que o Cavell diz é que isso literalmente não é correto no caso. Isso é literalmente correto no caso, por exemplo, de um tableau vivant, que é quando eu tenho pessoas representando uma cena ao vivo. Né? Aí sim, a própria realidade é o meio para essa representação é a realidade ela mesma. Num formal garden, né, um jardim inglês, vamos dizer assim, um jardim o jardim inglês, acho que seria mais próximo em português, a gente tem as próprias, pensem nesses jardins em que eu tenho as árvores podadas para obterem um certo formato. Então, a própria realidade, no caso, essas árvores são o meio da representação. Mas no caso do cinema, isso não é literalmente verdadeiro. O que é verdadeiro é que o meio é fotográfico e uma fotografia é da realidade ou da natureza. Então, é verdade que a realidade é fundamental, e se o meio é fotográfico, então o que eu tenho é um registro do real. Mas isso não é exatamente o real, o meio, literalmente. Eu tenho de novo, um meio termo aqui entre realidade e artifício. Eu tenho o que o Roderick, numa passagem que a gente analisou no aula anterior, chama de uma realidade, de uma virtualidade, uma presença e ao mesmo tempo uma ausência do real. Então, o Cavell começa, note a pergunta inicial que é filme, isso se transforma na pergunta o que acontece com a realidade quando ela é projetada e exibida. Então, o caminho para investigar a ontologia do filme é prestando atenção na contribuição que a realidade tem no caso da fotografia e do cinema. E implícito nessa ideia de que algo acontece com a realidade é que a gente precisa ter mais clareza sobre o que acontece com a realidade. A realidade não é simplesmente isso vai aparecer depois, né? Reproduzida. Ela não é copiada exatamente, como eu poderia, por exemplo, copiar em um desenho. Então, o que é que acontece com a realidade no cinema? Esse é o caminho para responder a pergunta o que é o cinema. Então, ao contrário, se vocês lerem esses textos que ele cita, que o Cavell cita, do Bazin e do Panofsky, há leituras mais sofisticadas desses autores também, eu vou deixar isso de lado, mas comprando aqui a leitura do Cavell, o Bazin claramente apresenta o que são, no mínimo, analogias do cinema com impressões digitais, com esculturas, com pinturas, como se a realidade fosse um tipo de impressão digital fotográfica. Eu tenho a realidade em contato com a fotografia, deixa essa marca do real. Cavell quer ir um pouco mais fundo, né? Investigar com um pouco mais de detalhe esse ponto. O que acontece exatamente? Uma forma que eu acho interessante, didaticamente, para chegarmos na resposta do Cavell, é fazer um salto um pouco e ir para algumas das considerações que o Cavell faz no apêndice. Algumas aparecem já aqui nos primeiros capítulos e outras no apêndice, em que ele responde objeções que foram feitas. Uma dessas objeções, notem, quando eu digo que o que é peculiar do meio cinematográfico é a contribuição do real. O meio cinematográfico tem uma relação íntima com o real. Uma primeira objeção que poderia ser feita, provavelmente surgiu na mente de alguns de vocês, é que
Eu estou adiantando demais aqui, mas é que o cinema registra, o cinema hollywoodiano agora, né, filmes narrativos ficcionais, registram justamente mundos ficcionais. Eu não estou vendo a realidade, estou vendo algo que é ficcional na minha frente. Estou vendo o que aconteceu em Casablanca, por exemplo, não é historicamente acurado, é uma narrativa ficcional do que aconteceu lá. Então, em que sentido exatamente o filme apresenta o real? Aqui, o Cavell coloca isso em termos de. Isso parece. Essa ideia de que o filme é a projeção do real begs the question. Isso assume o que deveria ser provado, digamos assim. Porque os filmes, desde o início, podem representar o fantástico tão prontamente quanto o natural. O que é verdadeiro dessa ideia, e aí a resposta já do Cavell, não é negado ao falar de filmes como comunicando por meio do que é real. O deslocamento de objetos e pessoas das suas sequências e locais naturais é ele mesmo um reconhecimento da fisicalidade da sua existência. Esse é o ponto que a gente tem que esclarecer. Mas o que o Cavell está sugerindo é que mesmo no caso em que eu tenho algo fantástico, fantasia, algo ficcional, o que eu tenho é um registro de objetos e pessoas reais, embora deslocados das suas sequências naturais, dos seus locais, sequências naturais. Mas isso é verdade. Então, eu estou filmando um ator em um, uh, um, um palco, um stage, um set de filmagem em Hollywood, e o filme vai ser sobre a Grécia Antiga. Então, eu estou deslocando. O que eu vejo no mundo do filme não é Hollywood, a não ser que o filme tenha sido mal feito e por alguma razão eu percebo que se tratava de uma fachada que não foi bem escondida aí. Se o filme funciona, eu entendo que ele se passa na Grécia Antiga. Então há um deslocamento, mas quem eu estou vendo, o que eu estou vendo aí, são as pessoas e os objetos que foram filmados pela câmera. Então, mesmo nesse caso, eu tenho um reconhecimento da fisicalidade da existência. Eu não poderia ter um filme com o Bogart. De novo, eu estou falando aqui sobre cinema tradicional de base fotográfica analógica. Né? Agora eu posso ter filmes digitais que apresentam simulacro do Bogart. E aí seria uma outra questão, o que exatamente a gente está vendo aí. Mas no caso tradicional, eu não posso ter um filme com o Bogart, a não ser que o ator, que até pode ter outro nome na vida real, que não Humphrey Bogart, esteja presente para que a câmera registre a sua presença. Então, isso acho que vai ficar mais claro na sequência. Então, o Cavell fala dos efeitos especiais e tudo que é usado para estar no apêndice, né, para criar a ilusão de realidade. E ele pergunta: isso não mostra imediatamente quão desnecessária a realidade é? E a resposta dele é pelo contrário, isso mostra o quão necessária, ou como exatamente ela é necessária. E aí ele dá um exemplo, enfim, eu tenho todos esses efeitos possíveis e tal, mas apenas aquilo que aparece dentro da moldura da projeção existe para o filme. Eu posso ter, imagine que eu estou filmando um western e eu tenho aquelas fachadas de uma vila, de um lugarejo no Velho Oeste, e se a câmera se mexesse um pouquinho mais para um lado ou para outro, eu ia ver que aquilo é uma fachada. O mundo do filme termina aí. Então, é importante, tem esses há restrições técnicas para que eu registre apenas a parte do real
que me interessa registrar para criar a ilusão de um mundo coerente no filme. Mas eu acho que esse ponto deixa claro aqui a diferença. Se eu estou no palco de teatro, duas árvores podem constituir uma floresta. E dois esfregões, duas vassouras, podem representar as duas árvores. Então imaginem se eu numa peça de teatro, por exemplo, que eu estou produzindo na escola para a comunidade, eu tenho vassouras ali que representam as árvores. Na tela de cinema, isso geraria apenas duas vassouras. E aí, de novo, a gente vai ter exemplos complicados como vem imediatamente à mente o Dogville, do Lars von Trier, que justamente está subvertendo essas convenções, mas esse é o caso do cinema modernista. Se eu tenho o cinema hollywoodiano tradicional e eu quero representar uma floresta, eu preciso, esse é o ponto do Cavell, eu preciso manipular a realidade sendo registrada pela câmera de tal forma que eu veja uma floresta. Eu posso fazer isso por meio de efeitos especiais, miniaturas, essas projeções feitas atrás da tela, quando eu vejo uma cena em que é uma perseguição de carro, por exemplo, a gente sabe hoje, olhando ali, não consegue não notar que havia uma projeção sendo feita na tela, que não é, por razões técnicas, uma gravação imediata do trajeto que o carro fazia. Então, a gente melhorou a nossa técnica para criar a ilusão, mas tanto hoje quanto no momento em que se usou aquela técnica, é a realidade que precisa ser manipulada de modo a produzir esse efeito. De novo, um palco, no caso do teatro, que não tenha nada senão algumas plataformas, pode ser feito constituir tudo desde o Senado romano até o quarto da esposa de César. Ou o campo de uma batalha. Na tela de cinema, trata-se apenas de um palco vazio com algumas plataformas. Então, o fato de que o cinema representa mundos ficcionais, especialmente os filmes que interessam ao Cavell, não contradiz o ponto ontológico de que, para que essa representação seja possível, a realidade precisa ser manipulada de alguma forma. Então, a realidade, a relação com o real, é fundamental de uma forma que ela não é, por exemplo, no teatro, para a representação típica de um filme. Isso se relaciona com essa objeção que eu já tinha adiantado também, que alguém vai dizer, isso aparece lá no apêndice, que tudo que o Cavell está dizendo não parece valer dos desenhos animados, dos cartoons, que são desenhados. Portanto, se eu tenho um filme da Disney, por exemplo, os primeiros filmes da Disney que eram desenhados à mão mesmo, então isso não é um filme, de acordo com a definição que o Cavell está começando a dar, em que a realidade é fundamental. E essa resposta é interessante porque o Cavell está, como a gente diz, mordendo a bala aqui. A definição que ele vai dar em algum momento, eu estou adiantando um pouco, mas é essa, né? Filmes são, ou movies, especificamente os filmes que interessam a ele, sucessões de projeções automáticas do mundo. A gente vai ter que ver cada um desses conceitos aqui com mais calma. Mas são projeções do mundo, isso é importante por enquanto. Automáticas quer dizer que elas foram fotografadas, elas não foram, por exemplo, pintadas ou copiadas. Há uma diferença aqui. Isso exclui de consideração os desenhos animados. E o Cavell diz que isso significa, então, que cartoons não são filmes, ou que eles não deveriam existir.
o Cavell está sendo um pouco irônico aqui, né, carregando um pouco nas tintas. Isso seria ruim. Então, o que eu gostaria de dizer é que filmes, aliás, que desenhos animados são sucessões de projeções de mundo animadas. Então, aqui eu tenho uma expansão do conceito, não uma expansão do conceito, eu tenho um conceito aparentado, mas que não é o conceito que interessa ao Cavell. Eu tenho algumas analogias, e é por isso que a gente pode estar tentado a dizer que desenhos animados podem ser filmes também. O Cavell não está querendo simplesmente adotar uma posição a priori sobre o que a gente deve ou não deve dizer, mas ele está chamando atenção para certas diferenças conceituais importantes. Esse é o ponto Wittgensteiniano, de novo. Num desenho animado, ele entra em muito mais detalhes no apêndice, deem uma olhada se estiverem interessados. Há várias leis da representação cinematográfica que são subvertidas propositalmente. Isso é o que causa muitas vezes o que é de cômico e divertido nesses filmes. Tenho animais falando, eu tenho animais que explodem e não morrem, e assim por diante. Então, o que o Cavell está dizendo, eu tenho uma diferença importante aqui. A realidade não é relevante da mesma forma que ela é no caso dos movies. Então, ele chama isso de uma sucessão de projeção de mundo animada. Não vou entrar no detalhe aqui da ontologia dos cartoons, eu só estou chamando a atenção para o fato de que ele tá querendo distinguir e restringir o foco a um tipo específico de filme, aos movies, e ele não está de modo algum ao enfatizar a importância do real, excluindo o caso dos filmes ficcionais. Pelo contrário, a pergunta que ele quer fazer é exatamente essa: como é possível que um filme represente uma situação ficcional, uma vez que o meio mesmo do cinema me obriga a manipular o real para que eu possa chegar a essa representação? Então, o que acontece com o real quando é registrado e projetado? De novo, a questão inicial. Então, a lição metodológica geral que eu quero extrair por enquanto, a partir desses primeiros exemplos, é que, ao contrário de outros teóricos do cinema, que procuram indicar o que há de peculiar com o meio cinematográfico, analisando apenas as condições materiais do meio, isso seria uma posição essencialista, o Cavell, como adiantei, não faz isso. Então, de novo, voltando ao ponto do Paul Guyer sobre o Cavell está fazendo uma investigação transcendental. Ele não está interessado simplesmente com as condições materiais do meio, mas sim com essa relação entre as condições materiais e as condições da nossa experiência. Ele está interessado na relação ela mesma, do sujeito com o objeto, nas condições de possibilidade dessa experiência. E nesse sentido, eu acho que é incorreto colocar o Cavell tanto no campo dos antirrealistas, como Eisenstein, por exemplo, que vão dizer que o que é essencial do meio, que é distintivo do meio, são as possibilidades de corte e montagem. É isso que torna o cinema diferente, por exemplo, da literatura, é a possibilidade de eu tomar esses registros fotográficos e rearranjá-los de várias formas, estabelecendo uma espécie de nova gramática, uma forma de pontuação e assim por diante. Isso é uma posição, então, antirrealista. Por outro lado, tem a posição realista, de Bazin e Panofsky, lidos da forma padrão, pelo menos, que vão dizer que o que é essencial no meio é o suporte fotográfico, é a materialidade, o automatismo, recepção de luz, processos químicos envolvidos, é isso que torna o meio distintivo. O Cavell, embora esteja mais, digamos assim, em certo sentido, mais alinhado com os realistas,
Se o realismo tem a ver com essa concepção essencialista do meio, independente da nossa experiência dele, se o que o realismo quer dizer é algo que pode ser dito simplesmente a partir de uma investigação da base material do cinema, então o Cavell não é um realista. Esse é o ponto que eu gostaria de fazer. Então, o problema é, em ambos os casos, tentar encontrar uma definição a partir de uma investigação externa, por oposição a uma investigação fenomenológica ou interna da nossa experiência como espectadores. Então, o Cavell, contra essa tendência, vai apresentar, por isso, voltando à importância da ontologia ser fenomenológica, tem a ver com as condições da nossa experiência. E aí eu acho que eu vou concluir por enquanto com essa passagem, que fala sobre o que o Cavell chama de círculo cinemático, que é por analogia ao famoso círculo hermenêutico, né? Tem a ver com as dificuldades para se interpretar um texto. Aqui acho que eu vou ler pelo menos a primeira parte. Tá? Dar significado e significância a certas possibilidades específicas do meio, elementos, automatismos, etc., são atos fundamentais, respectivamente, do diretor de um filme e de um crítico ou audiência do filme. Então, respectivamente, quer dizer, dar significado. Esse é dar significado a certos elementos do meio, é a função do diretor. A gente pode discutir diretor, só diretor, quem mais está envolvido com isso. Isso é uma pergunta para depois, mas lembrem dessa ideia do uso mitológico da ideia do diretor. É uma função, seja lá quem for o autor do filme, mesmo que essa autoria seja compartilhada por muitas pessoas, esse é o lado, digamos assim, da moeda que é responsável por dar significado a certos elementos do meio. Então, o meio físico do filme oferece certas possibilidades, mas se essas possibilidades vão gerar um registro dotado de significado, isso não é automático. Isso não acontece, não é simplesmente porque eu coloco a minha câmera próxima da cara do rosto de um ator, uma atriz, que eu vou obter como resultado uma tomada em que eu tenho um certo significado dentro do filme, de qual é, por exemplo, o estado mental que se passa por trás desse olhar. Isso não é automático. Um bom diretor precisa saber filmar isso no momento certo, editar na ordem correta, com a luz adequada, enfim, tem uma série de condições que cabe ao diretor, tomado no sentido amplo, que cabe ao realizador do filme, para que aquela possibilidade do meio adquira significado. E cabe, por outro lado, ao crítico, à audiência, o placing significance, né? O que eu vou tomar como importante, significativo, o que é relevante, quais são, em todas essas coisas que eu estou vendo nessa sequência, o que é relevante para a minha compreensão do filme. Essa é uma tarefa da audiência. De novo, isso não é automático, não é simplesmente porque eu segui uma certa receita de como ler um filme que eu vou ser capaz de entender o significado específico dessa cena aqui e agora nesse filme. Por mais que eu possa falar em um uso ou alguns usos do close-up, qual foi o uso específico, o que o diretor quis dizer agora nesse filme que eu acabei de ver, nessa sequência que eu acabei de ver, isso é sempre um novo desafio. Então, essa ideia, junto com a ideia de que o que constitui um elemento do meio não é cognoscível antes dessas descobertas da direção e do crítico, é o que o Cavell está chamando de o círculo cinematográfico. É uma reciprocidade entre elemento e significância. Uma reciprocidade entre
o que conta como um automatismo, o que conta como um close-up, o que conta como um traveling, o que conta como câmera lenta, e a significância que é dada a esse uso da técnica. Isso é, o diretor precisa usar o meio de tal forma que permita ao espectador atento compreender esse significado e o espectador atento precisa estar aberto a essa interpretação. Explorar o meio do filme é explorar esse círculo. Então eu tenho, e isso é um círculo de fato, ou uma espiral, se vocês quiserem, porque se vocês fizerem o experimento de rever um filme, vocês começam a perceber, entendi o que o diretor quis dizer aqui, ao fazer esse movimento de câmera. Depois vocês reveem o filme e percebem que isso se conecta com algo que vocês não tinham se dado conta lá, numa outra parte do filme, no início. Então isso é um círculo que vai acontecendo. Eu vou entendendo melhor o que o diretor quis dizer, conforme eu compreendo a significância, a contribuição desse elemento na minha leitura do filme. E isso tem a ver com o que o Cavell chama do fardo imediato e tremendo, a capacidade crítica para descrever a experiência do filme. Então eu quero voltar, só terminar aqui. Essa descrição deve permitir que o meio do filme como tal e os eventos de um filme específico a cada momento sejam compreendidos em termos um do outro. Então isso significa que se eu quero entender o meio do cinema, eu também preciso passar por esse círculo. Não tem outra forma de eu entender o meio do cinema que não investigando filmes particulares e percebendo escolhas específicas que diretores fizeram e como isso é possibilitado pela relação do meio cinematográfico com o real. Então tem esse grande círculo também de que eu só posso ter clareza sobre a ontologia do cinema se eu olhar para filmes específicos. Eu só posso entender o conteúdo de um filme específico se eu prestar atenção nos detalhes de cada elemento do filme, tentando dar importância para isso. Então, isso me permitiria voltar, deixa eu ver se eu faço isso rapidinho, ao aquelas passagens que tem no início sobre isso aqui, sobre a dificuldade de descrever cenas de um filme. Essa dificuldade é, em parte, explicada por causa disso que o Cavell chama de círculo cinematográfico. Esse círculo que é o círculo hermenêutico mesmo. É por isso que quando eu já vi o filme, eu vou dizer coisas, eu vou ver coisas se eu rever o filme que eu não tinha visto antes. Isso acontece muito com grandes filmes. Pega um filme do Hitchcock, vai ter várias coisas que vocês não vão perceber num primeiro contato. Eu preciso rever, conectar isso com a minha memória do filme. Então, a minha percepção do filme vai se alterando de acordo com a minha capacidade de dar significado para novos elementos. O filme, isso não é apenas, notem aqui a imbricação entre o objeto e a experiência. De novo, a ideia de uma investigação das condições da experiência ou da fenomenologia. Em certo sentido, o próprio filme muda, o objeto muda quando a minha experiência se altera. Eu estou vendo um filme um pouco diferente quando eu vejo pela segunda vez, ou estou vendo melhor algo que eu não tinha visto antes, se eu quiser descrever dessa forma, que soa menos paradoxal, mas o ponto é o fardo do crítico, da audiência, é articular de forma cada vez mais acurada a sua experiência do filme. E para isso eu tenho que ver vários filmes, comparar vários filmes do mesmo diretor, comparar com outros filmes dessa mesma época. Enfim, isso é, em princípio, uma tarefa que não tem fim e que vai sofisticando a minha descrição. Com isso eu vou encerrando essa parte. A gente retoma na próxima aula falando sobre, voltando então a falar sobre a base fotográfica do cinema e sobre os paradoxos
embutidos, envolvidos no tipo específico de representação que uma fotografia fornece do mundo. Então tá, até mais, se cuidem.